Meus irmãos, você já deve ter ouvido alguém dizer para você assim, é mistério. E geralmente esse é mistério tem X, né? É mistério. No meio gospel, infelizmente, eu diria, tudo vira mistério. Mas o que é mistério? No português, mistério significa segredo, mas também significa verdade religiosa aceita somente por questão de fé. No grego, a maioria das ocorrências do termo mysterion, que é traduzido como mistério para nós, implica um conhecimento que anteriormente não se tinha, mas que agora foi revelado. Hoje, na escola teológica, o Diego até deu uma pincelada a respeito disso. O mistério da crucificação de Cristo Jesus, isso é revelado. Nós poderíamos entender basicamente o significado de mistério como revelação. E quando você for ler na sua Bíblia e você lê o termo mistério, tenha isso na sua cabeça, revelação. A verdade espiritual revelada pela Bíblia é um mistério, mas é um mistério não mais oculto. É uma revelação que deve ser proclamada. Jesus é a revelação do mistério de Deus, pois nele, em Cristo Jesus, nós vemos ao Pai. O Evangelho é o mistério da salvação que deve ser proclamado e não guardado em segredo. Assim, todos nós que fomos expostos ao mistério de Deus, nós somos comissionados a revelar este mistério até os confins da terra, mesmo sob duros riscos. E essa é uma das coisas que nós vamos ver no texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 10, a partir do verso 24, quando a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. É suficiente ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, o que não dirão dos membros da sua família? Portanto, não os temais, porque não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que agora estou dizendo a vocês no escuro, anuncie na claridade do dia. E o que sussurro em seus ouvidos, preguem do alto dos telhados. Até aqui, vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã e nos auxilia. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, Senhor. Iluminando a Tua santa palavra, o mistério que foi revelado para nós. Ilumina, Senhor, através do Teu Santo Espírito, os nossos entendimentos. Me auxilia na proclamação do Teu Santo Evangelho. Apesar, Senhor, de todas as nossas debilidades, que os nossos ouvidos estejam prontos a ouvir e os nossos corações sejam terra fértil, para que possamos aprender mais de Ti, para que possamos Te obedecer mais, depender mais de Ti e Te glorificar durante a nossa jornada, a nossa peregrinação nesta terra. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Interessante nós falarmos de pregar no escuro, porque estamos no escuro pela ausência de energia elétrica. E já adianto, peço aos irmãos perdão se a minha voz falhar em algum momento. Mas é interessante que nós vemos também o texto dizendo sobre gritar do alto dos telhados, e vamos gritar hoje do alto deste púlpito. Meus irmãos, na última exposição nós vimos que o mundo ele tem um ódio generalizado contra Jesus e por associação aos seus discípulos, aos cristãos. E nós vimos que o motivo desse ódio é por causa do nome do Senhor. E o objetivo desse ódio é de nos silenciar, aonde nós estivermos. Contudo, a duração desse ódio, ela será limitada
e ela não poderá jamais fazer o crente perder a sua salvação. Jesus agora exorta os seus discípulos a não terem medo de nenhuma perseguição. O Senhor compara os seus discípulos a si. Eles, diz Jesus, nós como discípulos não estamos acima dele. E se o perseguiram, certamente que perseguirão os discípulos. Essa comparação, meus senhores, ela é extremamente amorosa, porque nós somos chamados de membros da sua casa, membros da sua família. Ele é o dono da casa e nós, os familiares. Essa questão ela é reveladora, pois coloca-nos sobre o mesmo ódio que Jesus experimentou. O mundo nos odeia por causa dele e o mundo nos tratará da mesma forma que ele foi tratado. Hoje, nós veremos que o servo, ele não é maior que o seu senhor e que além de aprender com ele, deve ser suficiente para todos nós sermos tratados igual a ele, como ele foi. Nós não devemos ter medo, porque um dia, tanto a sinceridade dos discípulos do Senhor, quanto a maldade dos inimigos do Senhor, dos nossos perseguidores, elas serão trazidas à plena luz. Até lá, meus irmãos, nós devemos pregar o Evangelho com esperança e com confiança. A jornada, nos instrui o Senhor, ela será afligida por muitos males, mas nós não estamos sozinhos. Nós sofremos com ele e sabemos aquilo que nos espera. A proclamação do Evangelho, ela avançará no mundo em meio à rejeição. Nós não devemos esperar aplausos do mundo, pois aquele que veio redimir a humanidade fez a sua obra através da humilhação e da sua própria morte. Jesus, segundo João, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele não foi recebido e os seus inimigos também não nos receberão. O bispo Raio escreve algo maravilhoso quando diz o seguinte: fazer a obra de Deus neste mundo é uma tarefa muito difícil. Todos quantos a empreendem descobrem isso por experiência. É preciso muita coragem, fé, paciência e perseverança, porque Satanás lutará vigorosamente para manter o seu reino. A natureza humana é desesperadamente corrupta e praticar o mal é fácil. Difícil é fazer o bem. E que Deus nos ajude. Em primeiro lugar, meus irmãos, vemos a relação entre discípulo e o mestre, servo e senhor. Jesus falou essa expressão várias vezes. Nós encontramos isso em Lucas 6,40, onde a ideia é que o discípulo deve observar as palavras e as ações do seu mestre. A ideia geral é que o discípulo deve contentar-se em ser discípulo enquanto estiver aprendendo a caminhar. O ensino repetido lá em João 13,16 também tem essas indicações. A passagem de João 15 apresenta essas palavras em conexão com a perseguição e o tratamento mesquinho dado pelo mundo. E essa é a mesma conexão encontrada nesse texto que nós vamos ver hoje. Talvez nós conheçamos alunos que ultrapassaram os seus professores e empregados que acabam ficando mais poderosos ou mais ricos que os seus antigos patrões. Então nós poderíamos até questionar, será que Jesus não se equivocou aqui quando ele diz que o mestre é maior e o Senhor é maior? Nós precisamos, meus irmãos, observar essas palavras da perspectiva de quem Jesus Cristo é e assim aprender com elas.
Ele é o Senhor, Ele é o mestre, Ele é o dono da casa. Ele é Deus, Ele é eterno e é imutável. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Por causa disso, o discípulo do Senhor será discípulo e servo para sempre. O Senhor e Mestre, Jesus Cristo, é eterno e é eternamente Senhor e Mestre. E os seus discípulos serão eternamente discípulos, servos. Nós sempre estaremos nessa relação de subordinação ao eterno Filho de Deus. Portanto, meus irmãos, essa hierarquia sempre se manterá. O discípulo, ele deve aprender com o mestre. Essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender, que nós necessitamos aprender com Jesus. E eu vi muitos dos comentaristas, dos teólogos e dos pastores passarem direto, batido por isso, e falarem só da submissão. Irmãos, nós somos enviados a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo nos instrui dizendo o seguinte: como crerão se não há quem pregue? Mas veja bem, como vamos pregar o Evangelho se nós mesmos não aprendermos? Devemos mergulhar diariamente na mensagem bíblica e sermos moldados por essa mensagem diariamente. Devemos aprender com o Senhor a sermos mansos e humildes de coração, assim como Ele era. Nós somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Assim nós devemos olhar para o Cordeiro de Deus, que foi manso e humilde, aquele que não ergueu a sua voz para absolutamente nada, a não ser para pregar o Evangelho e para abençoar. Devemos aprender ainda com o nosso Senhor a amar o perdido. Meus irmãos, nós fomos resgatados porque o Salvador nos amou primeiro. Além de amar os nossos irmãos, como João, na sua primeira epístola, coloca como uma instrução, amamos a Deus, devemos amar também os irmãos. Aquele que não ama os irmãos não ama a Deus. Mas além de amar a Deus e ao próximo como nós mesmos, nós devemos também amar as ovelhas que não têm pastor. Está dentro mesmo do contexto de Jesus, que se condói com as ovelhas que não têm pastor e envia então os seus apóstolos. Nós devemos orar por essas pessoas e devemos apontar o caminho pregando o Evangelho para cada uma delas. Meus irmãos, analisem o seguinte comigo: sendo o nosso Senhor Jesus Cristo mestre, Ele amou, Ele condoeu-se e Ele pregou aos perdidos, não faríamos nós, servos, a mesma coisa? O servo obedece ao Senhor. Um escravo, ele era considerado uma propriedade, era tratado como um objeto que sempre fazia a vontade do seu senhor. Caso um dono de um escravo não aprovasse o seu serviço, ele poderia castigá-lo da forma que queria, poderia vendê-lo a qualquer momento e poderia até mesmo matar um escravo, sem ser punido pela lei. Nós, meus irmãos, nós todos éramos escravos do mais cruel senhor que já existiu. Todos nós éramos escravos do pecado. E o pecado sempre paga, sempre dá o mesmo pagamento, a morte. Contudo, o servo de Cristo Jesus, aquele que foi resgatado por Cristo, é servo de Cristo, mas é livre. Ele obedece espontânea e amorosamente, ele não obedece por uma obrigação servil. Uma vez que fomos libertos por Cristo, nós olhamos para Ele e dizemos: Senhor, eu irei servi-lo por toda a minha vida. Nosso Senhor é
e sempre será superior a todos, ainda que ele tenha dito lá em João 15, já não os chamo de servos, de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos. E uma das coisas que aquele que continua sendo nosso Senhor, e apesar de ser o nosso Senhor e nós sermos seus servos, Ele não nos chama mais de servos, mas de amigos. E uma das coisas que Ele nos dá a conhecer é que Ele, sendo Senhor, sofreu maus tratos nas mãos dos seus inimigos, e os seus servos não escaparão de idêntico tratamento. Assim, meus irmãos, nós devemos aprender a obedecer ao nosso Senhor. Jesus diz o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Aquele que desobedece obstinadamente, teimosamente, esse é prisioneiro de si mesmo, ainda que afirme-se livre. Meus irmãos, nós fomos libertos da escravidão para a amorosa obediência à boa e agradável vontade do bom e maravilhoso Senhor. Aprendamos a fazer sempre a vontade do Pai, assim como Cristo fez. Cristo sempre serviu e obedeceu ao Pai e serviu humildemente até a morte de cruz, sendo inclusive Ele o sacrifício que quitou a nossa dívida e fez isso por amor. Charles Spurgeon diz o seguinte: a máxima conformidade à imagem do seu Senhor é a glória dos santos. Ser como o seu mestre é para cada verdadeiro servo o auge da sua ambição. Qual é o auge da sua ambição, meu irmão? Você quer comprar coisas, você quer fazer coisas, você quer ser reconhecido por coisas, ou você quer ser igual ao Senhor? E para ser igual ao Senhor, você tem que obedecer ao Senhor. E tem que lembrar que vai ser tratado como o Senhor foi. Basta o servo ser como seu Senhor. Veja, o mundo que odiou o Mestre, certamente odiará os seus discípulos. O mundo que não reverenciou o Senhor, jamais respeitará os seus servos. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que antes da glorificação, vem a perseguição. Se nós seremos como Ele é, e a Bíblia nos promete isso, que estamos sendo adequados à imagem dEle, e que naquele glorioso dia seremos transformados plenamente na imagem dEle, veremos como Ele é, seremos como Ele é. Se nós vamos ser como Ele no caminho, nós sofreremos como Ele sofreu. Nós somos chamados para a glória em Cristo, e devemos aprender que todo fim tem o seu começo. Antes de participar da sua glória, todos nós devemos participar da sua humilhação. Pois a Bíblia nos instrui: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória, escreveu Paulo. Pedro escreve o seguinte: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. A sua glória é para quem recebe a sua humilhação. Nós precisamos ter isso muito claro nos nossos corações. Se nós rejeitarmos ser participantes da sua humilhação, nós jamais devemos esperar sermos participantes da sua exaltação. A graça nos constrange à obediência, e a graça faz de nós embaixadores, vasos de honra, mas vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, diz Paulo. Pois em tudo, diz ele em outro lugar,
Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Se basta sermos tratados como Jesus foi, aceitemos então a rejeição do mundo de bom grado, porque eles não nos tratarão melhor do que trataram o Filho de Deus. Se eles o cuspiram, não esperemos aplausos, irmãos. Se coroaram o nosso Senhor com espinhos, não esperemos nós coroa de louros. Se deram-lhe vinagre para beber, não esperemos nós sermos tratados à base de champanhe. Se deram-lhe uma cruz para carregar, eles não nos darão um buquê de rosas. Se chamaram a ele de Beelzebu, nós não seremos elogiados por eles. Chamá-lo de Beelzebu. Você consegue imaginar algo mais abominável do que isso? O que significa essa palavra? A origem do termo é desconhecida. Ela pode significar, entre os vários significados, o Senhor da habitação. E Jesus aqui fala algo muito interessante. Ele diz assim: se chamaram o Senhor da casa, ou se chamaram o dono da casa de Beelzebu, Jesus pode estar fazendo um jogo de palavras maravilhoso aqui. Ele pode estar dizendo assim: olha, se chamaram o verdadeiro dono da casa, de ser o Senhor da habitação, de ser o dono da casa de demônios, o que eles não farão com vocês? O termo pode significar também Deus de Ecrom, que seria grafado então Baal-Zebud. Os judeus eles usavam este nome, aplicando esse nome a Satanás, como um insulto das religiões pagãs. O termo ainda pode significar Senhor do esterco, Senhor dos lugares altos, ou mesmo Senhor das moscas. Agora é interessante, quando eu estava escrevendo esse texto, eu estava lendo os Salmos, e é interessante você ver o Salmo 105, relembrando o que aconteceu no Egito, nos 10 mandamentos, e aí o salmista escreve o seguinte: por sua ordem, moscas desceram sobre os egípcios, e piolhos encheram todo o seu território. De uma forma ou de outra, até mesmo o Senhor das moscas ele é, porque ele ordena todas as coisas. O texto diz que ele ordenou as moscas e as trevas e os piolhos. Seja qual for o significado, meus irmãos, entre os vários possíveis, o que é indiscutível, e nós devemos lembrar que essa era a intenção daqueles homens ao xingarem o nosso Senhor Jesus Cristo, o significado indiscutível do termo Beelzebu no Novo Testamento é príncipe dos demônios. E faz referência direta a Satanás. Notem, no capítulo 12, que nós vamos ver mais à frente, Jesus é chamado de instrumento de Beelzebu pelos fariseus, afirmando que era o diabo a fonte do poder que Cristo expulsava demônios. Em João capítulo 8, eles disseram que Jesus estava possuído por demônio. Aqui nessa passagem, Jesus diz que foi acusado de ser o próprio Satanás em pessoa. E ele deixa claro que ele era frequentemente chamado por esse nome. Há pouco nós vimos um político aqui na nossa nação lutando por punições mais rígidas para estupradores. E ele foi xingado justamente de ser um estuprador. Não é uma coisa que não fecha? Outro exemplo que nós temos da nossa atualidade: você luta contra um Estado gigantesco, você luta por liberdade de expressão, você luta por liberdade econômica, e você é chamado de quê? Fascista. Justamente o contrário. Você já foi xingado alguma vez justamente daquilo que você estava combatendo? Relembre aí.
Você estava lutando por algo, você estava defendendo algo, você estava tentando ensinar algo, e a pessoa te xinga exatamente daquilo que você estava combatendo. Essa injúria, Beelzebu, além de ser maligna e blasfema, quando ela é aplicada a Jesus, ela revela 3 contradições absurdas. E a primeira contradição é a seguinte: chamar o Messias de Satanás é como chamar água de fogo, chamar terra de ar, chamar frio de calor. É absolutamente contraditório. Não faz sentido. Por esse motivo é um xingamento maligno, porque ele é mentiroso desde a raiz. Mas é ainda pior, porque chama de mal aquilo que é bem, aquilo que é bom. E essa é a segunda contradição. Porque veja, água, fogo, terra, ar, frio e calor são coisas boas. São todas coisas criadas pelo Deus triuno. Confundir essas coisas ou atribuir o valor de uma a outra, chamar o calor de frio ou o frio de calor, é um sinal de confusão mental, nada mais que isso. Agora, chamar o bem criador absoluto, o padrão daquilo que é bom, de ser uma criatura decaída, símbolo de todo o mal, é perversidade e é brutalmente maligno. E aí nós chegamos na terceira contradição: rebaixar o Criador à criatura. É ainda mais grave rebaixar o Criador Salvador como sendo a criatura que destrói. Chamar a luz criadora de ser a treva criada. Chamar a vida verdadeira e criadora de ser o assassino. Chamar a verdade criadora de ser o pai da mentira. Chamar o Filho de Deus de ser o adversário de Deus. Enfim, chamar o Criador Santo de ser a criatura imunda. E aqui surge uma questão: o que será que é mais admirável, meus irmãos? A ousadia desses malditos em chamar o justo de príncipe dos demônios, ou a humildade do justo, a paciência do onipotente de se permitir ser afrontado por pecadores desta forma? Você já parou para pensar nisso? O xingamento já é brutal, mas é a misericórdia de Deus, de Cristo Jesus, de ouvir isso. Imagine-se, por isso que eu falei no início que nós temos que aprender com ele a ser mansos e humildes de coração. Se nós tivéssemos 1/10 do seu poder e alguém falasse alguma coisa assim pra gente, a gente, acabou. A gente ia esmagar igual uma formiga. E Cristo olhava para essas pessoas como ovelhas que não tinham pastores. Como é possível, meus irmãos, que aquele que sustenta o mundo pelo seu poder suportasse tamanha irreverência? É uma grande dúvida, mas é uma grande dúvida que revela uma grande certeza: o nosso Deus é infinitamente misericordioso e condescendente. Agora, se ousaram chamar Jesus de Beelzebu, o que farão conosco, meus irmãos? A malícia dos adversários do Senhor inventará nomes que vão nos ferir como uma espada poderia ferir. Portanto, se nós formos tratados com a mesma maldade e não com maldade ainda pior, nós devemos estar contentes. Em segundo lugar, por conta disso, Jesus acrescenta: não os temais. E é maravilhosa essa expressão. O Senhor dá uma ordem, isso é uma ordem, não é um conselho, é uma ordem. E o Senhor dá uma ordem que é consoladora. E ele repete essa ordem por 3 vezes. Não os temais. Hoje nós veremos uma, na próxima exposição nós veremos outras 2. Essa é a ordem divina que mais aparece nas Escrituras, meus irmãos. Não temas.
Aparece, segundo estudiosos, 365 vezes. Dá para você ler uma vez por dia e ter todo dia uma promessa de não, uma ordem com a promessa de não precisar temer. E há na situação que eles viviam, e há na nossa situação como crentes, muita coisa que pode ser temida, mas o nosso Senhor, sábio e amoroso, ordena: não tenham medo. Por que não tenham medo? Porque nada ficará encoberto. O Mestre tem interesse especial na proclamação do reino. Todo o custo que os seus servos enfrentarem para o obedecer, assim como a maldade dos inimigos, tudo isso será, por fim, revelado. Eu falarei mais sobre isso depois. Por ora, guardemos isso aqui nos nossos corações. Quanto mais nos assemelharmos a Cristo, tanto mais, com toda certeza, incorreremos no desagrado e no ódio dos homens. Tão somente tomemos cuidado para que eles nos odeiem, não por causa das nossas peculiaridades ou pretensões pessoais, mas unicamente pelo nosso amor à verdade. É por isso que eles têm que nos odiar. Essa frase não é minha, é de um pastor já falecido. Não os temais por quê, meus irmãos? Não os temais porque nós somos a sua família. Essa expressão indica que Jesus, ele forma uma comunidade familiar com os seus discípulos. Que coisa maravilhosa isso! No lugar da casa de Israel, lembra quando Jesus começa a instrução? Não vão a lugar nenhum, senão somente a casa de Israel. Não vão aos gentios. A casa de Israel, no lugar dela surge agora a casa de Jesus Cristo. Eu sou o dono da casa, vocês são os familiares que serão maltratados também. E essa casa passou a ser a casa de Deus aqui na terra, conforme Paulo escreve várias vezes nas suas epístolas. Tem gente que torce o nariz quando nós dizemos que o povo de Deus é a igreja, o Israel de Deus é a igreja. Não pode, Israel é uma coisa, a igreja é outra. Não, porque é um só povo, uma só nação. Não há uma segunda categoria. Nós somos família de Deus, adotados em Cristo Jesus. Nós sofreremos por sermos da sua família. E saber disso, meus irmãos, é encorajador. Um dia, Ele vingará os seus. Ele vingará o que nós passarmos. Ele vingará o sangue dos mártires. Sofrer como um familiar de Cristo é uma honra por demais imerecida. Quem somos nós para sofrermos por Cristo? Nós fomos adotados por graça. Portanto, se nos desrespeitarem como desrespeitaram o nosso Senhor, nós devemos estar contentes. Essa é a grande realidade, porque receber o mesmo tratamento que o justo Senhor recebeu é honra, e honra suficiente. Nós não temos o direito de esperarmos nada diferente e nada melhor do que isso. Não os temais, porque se fizeram isso com o dono da casa, o que farão com os membros da sua família? Veja, o Cordeiro de Deus, ele nos envia também como cordeiro, como ovelha para o meio de lobos. E enviados para o mesmo destino que ele teve, nós receberemos a mesma recepção que ele recebeu. O discípulo não pode superar o seu mestre, portanto, discipulado envolve repartir a rejeição que o Senhor sofreu. Porque Cristo os enviou, os apóstolos poderiam imaginar que talvez fossem bem recebidos. Eles ainda não tinham aquela clareamento, aquela revelação, aquele mistério revelado total de que Cristo era de fato o Filho de Deus, o Deus encarnado. Eles estavam aprendendo essas coisas, eles tinham dúvida, eles ainda se espantaram quando foi revelado para eles que Jesus ia morrer e depois ia ressuscitar. Não faça isso, deixa para lá, não é bem assim, Senhor. Mas
eles já tinham visto a autoridade de Jesus, a autoridade sobre todas as coisas. Eles sabiam que Jesus era mais do que um homem, e eles sabiam que estavam indo como enviados desse homem que estava advogando ser o Filho de Deus. Por isso, eles deveriam imaginar, poxa, olha quem enviou a gente, eles vão receber a gente bem. As portas vão se abrir, as pessoas vão ouvir, as pessoas vão nos oferecer um cafezinho depois que nós pregarmos para elas. Até hoje, meus irmãos, muitos creem que expressões vazias, quando tiradas do contexto, como eu sou filho do rei, eu sou mais do que vencedor, que essas coisas são garantias de uma vida livre de aflições. Mas Jesus, ele antecipa qualquer tipo de afetação por um pensamento assim, ensinando que ninguém deve se enganar. Diante das perseguições cruéis, é como se nosso Senhor dissesse: olha, se vocês estão passando por isso, lembrem que eu, Mestre e Senhor, eu também passei. Hebreus capítulo 13 nos diz o seguinte: Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar o seu povo mediante o seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Os irmãos estão dispostos a sofrer a mesma desonra? Que o Senhor nos ajude. Não os temais, pois a fidelidade dos crentes será um dia revelada. Sim, os inimigos do Senhor podem nos cobrir com desonra, mas a nossa integridade será revelada pelo Senhor. Sim, os inimigos do Senhor podem ocultar e cobrir o nosso valor que temos como filhos de Deus, mas nós seremos naquele dia publicamente chamados: vinde a mim, benditos do meu Pai. Todo o sofrimento de cada discípulo, de cada um dos discípulos que honrou o seu mestre diante das adversidades, e de cada servo que glorificou o seu Senhor em secreto, será revelada. O testemunho não vai ficar para sempre no escuro. Um dia, tudo que está hoje oculto vai brilhar plenamente diante de todos. Toda a tribulação sofrida por homens e mulheres das quais este mundo não é digno, será por fim recompensada. E isso, meus irmãos, é um grande consolo que nós temos. Aqueles que foram humilhados por causa de Cristo serão exaltados. Aqueles que foram considerados últimos pelo mundo serão os primeiros. Por conta disso, cabe a nós revelar o Evangelho hoje, porque naquele dia caberá ao Senhor revelar os nossos esforços. E, meus irmãos, eu posso dizer com toda certeza, e você deve confiar nisso com toda certeza: o Senhor não fica em dívida com ninguém. Com ninguém. Nenhum copo d'água fria que seja dado a um servo de Deus fica sem receber recompensa. Não os temais, pois a sua maldade, a maldade dos inimigos do cristianismo será revelada. Os meios para oporem-se ao Evangelho serão todos expostos, os seus motivos, os seus atos malignos serão revelados, as suas perseguições aos servos do Senhor serão cobradas pelo justo juiz. Notemos, meus irmãos, que todo sofrimento infligido a um soldado de Cristo será julgado. O que fizeram escondido a muitos mártires que são desconhecidos por nós será vingado à luz do dia. Quem são os inimigos de Cristo? Todos eles serão desmascarados e punidos. Eles são inimigos do grande Senhor, do grande Mestre e do dono da casa. E por isso, meus irmãos, é bom que sejam punidos. Hoje em dia está se pregando uma aproximação, uma comoção, escapou o termo, com bandido. Uma simpatização, estuprou, matou, mas não, tem que ser tratado dignamente.
Tocou o terror, estuprou criança, não, mas olha, tem que tratar dignamente. Tadinho, é vítima da sociedade. Não, meus irmãos, a Bíblia deixa muito clara: os inimigos do Senhor serão todos destruídos. E serão destruídos eternamente, sofrerão isso eternamente. Ah, mas um Deus bom não pode querer isso. Quer, e é bom que seja assim. E nós devemos aprender isso também com Ele. Lembremos continuadamente que o justo fará justiça naquele dia. Os mais profundos segredos de todos os corações serão iluminados perante todos. Cada calúnia, cada rejeição, cada crueldade, cada pensamento mau contra os membros da família de Cristo receberão pagamento. Deus não fica em dívida com ninguém, nem daqueles que Ele vai honrar, nem daqueles que Ele vai punir. Como é bom que haja um dia se aproximando em que aquilo que está encoberto será revelado, escreveu um puritano. Dessa forma, a ira dos incrédulos será julgada e toda virtude será exaltada. Por isso, não temamos. Notemos uma coisa. Notemos que se tudo será revelado, meus irmãos, isso inclui também os nossos fantasmas. Caso sejamos falsos, caso sejamos impenitentes, nós encontramos aqui no texto um problema gravíssimo. Certamente muitos falsos discípulos serão desmascarados naquele dia. O Sproul, ele conta uma história que eu já tinha ouvido antes, que é muito interessante, de um homem que é fanfarrão, que é brincalhão, numa pequena cidade, e um dia ele resolveu fazer uma brincadeira. Ele pegou e escreveu 20 cartas iguais, e fez uma pegadinha. Ele escreveu 20 cartas iguais e enviou essas 20 cartas para 20 empresários da cidade. E as cartas, elas diziam apenas isso: tudo foi descoberto, fuja imediatamente. O resultado da brincadeira: no dia seguinte, todos os 20 homens haviam fugido. Moral da história: homens escondem coisas das quais não desejam que ninguém saiba. Nós somos profissionais em esconder os nossos defeitos dos outros. Nós vivemos numa enorme rede social. Sabe aquele casamento perfeito de Facebook que na realidade o casal se odeia e quase se matam um ao outro? Aí de repente é o momento da fotinho, jantar com o Mozi, com o mozão, né? A nossa vida é assim, irmãos. Nós vivemos numa grande rede social, nós projetamos para os outros aquilo que nós queremos que eles pensem de nós. Nós somos profissionais em esconder os nossos defeitos. E por conta disso, para a maioria de nós, essa certeza de que tudo será revelado pode ser algo terrível. Você consegue encontrar consolo em saber que todos os seus pensamentos, todas as suas palavras secretas, elas serão também publicamente reveladas? Eu pergunto para cada um dos senhores: você tem coisas a esconder? É certo que todos nós temos, mas é certo também que todos nós não deveríamos ter. Porque veja bem, se tudo será conhecido publicamente, por que esconder algo hoje? Aliás, por que ter algo que precisa ser escondido? Isso é uma desafinação na melodia da música cristã que nós deveríamos proferir com os nossos lábios constantemente. Nós, pecadores, nós devemos confessar, arrependidos diante de Deus, as nossas falhas, e devemos buscar no Espírito Santo de Deus a força para mortificar a nossa natureza. Quem não deve, não teme. Crente não deve, porque Cristo pagou. Não sejamos impenitentes. Qualquer impenitência tira-nos completamente a paz aqui. Se descobrirem, se alguém souber. Qualquer impenitência nos envergonhará lá naquele dia.
Por isso, meus irmãos, peçamos perdão pelos nossos atos, pensamentos e desejos pecaminosos hoje. Confessemos aquele que é rico em perdoar. E deixa eu falar um negocinho para você. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que você pensa, do que você deseja, do que você fez, do que você deixou de fazer. Por que não confessar? Por que não dizer para ele: Senhor, eu não quero mais isso, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço. Me ajuda, Senhor. Vamos confessar aquele que é rico em perdoar. E peçamos poder do Santo Espírito para que possamos mortificar a nossa natureza, sendo transparentes, para que não venhamos mais a acumular imundícies em secreto, coisas que nós não queremos que os outros saibam. Aprenda isso, meu irmão. Quem teme apenas ao Senhor não precisa temer nada, coisa alguma. Nós devemos temer sim, é pecar contra o bondoso Senhor. Jesus diz o seguinte: quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai no céu. Ninguém, meus irmãos, ninguém será perseguido sem confessar abertamente o seu cristianismo. Ninguém. Deus não tem um serviço secreto. A confissão pública da fé em Cristo é uma evidência da verdadeira salvação, como Paulo deixa claro em Romanos 10. Introduzindo o meu último ponto, notemos que o objetivo dos inimigos do Senhor não é outro senão nos calar. É esse o objetivo. As suas ameaças são para impedir a proclamação do Evangelho. As suas armas, elas podem ser violentas contra nós, com perseguições e ameaças, mas podem ser armas também espirituais, fazendo com que nós façamos concessões. Criemos espaços neutros, espaços onde nós governamos, espaços onde nós negociamos a verdade eterna de Deus. Nós não devemos deixar que os nossos pecados, que o nosso comodismo ou que a nossa covardia nos atrapalhem na gloriosa missão de pregar o Evangelho da salvação. O Bispo Raio, ele diz o seguinte: se não nos importarmos com o mundo, eles também não se importarão conosco. Mas, se intentarmos o bem-estar espiritual dos homens, então nos odiarão, como fizeram com o grande mestre. A expressão "não há nada encoberto que não haja de revelar-se", ela diz respeito também ao Evangelho. Evangelho esse que está encoberto pelo diabo nos corações daqueles que estão mortos em delitos e pecados. E essa revelação, ela precisa brilhar até nos confins da terra. E é nossa responsabilidade fazer com que brilhe. E os nossos bairros, as nossas ruas e as nossas próprias casas fazem parte dos confins da terra. Cabe a nós revelarmos o que outrora esteve escondido, esteve no escuro. E esse é meu terceiro ponto. Portanto, proclamem o Evangelho. O cristianismo não é religião secreta. Prestem atenção aqui. O cristianismo, ele não é esotérico, ele é esotérico. O pastor pegou sol demais. O que ele está falando? Ambos são antônimos. Esotéricos se escreve, tem a grafia de duas formas: esotéricos com S e esotéricos com X. As duas grafias são derivadas do grego. Esotérico com S é todo ensinamento ministrado simplesmente a um círculo restrito e fechado aos demais ouvintes. Os irmãos ouvem as religiões esotéricas,
Então elas têm os segredos, elas têm as formas de você entrar ali, e o que é dito ali, o que é feito ali não deve ser proclamado para fora. Essas são as outras religiões. Mas o cristianismo, ele é esotérico com um X, de tirar para fora, essa partícula que vem do grego, tirar para fora. O cristianismo não é apenas passível, mas ele é ordenado a ser ministrado ao grande público. Toda a gente, até os confins da terra, e não somente um grupo seleto de alunos, toda a gente deve ter contato com as verdades do Evangelho. Não há nenhuma parte do Evangelho de Cristo Jesus que precise de alguma maneira ficar oculta. Todo o conselho de Deus deve ser revelado, como está escrito em Atos capítulo 20. O Evangelho, ele deve ser clara e plenamente revelado a todas as pessoas. E nós fazemos parte, primeiro, das pessoas que tiveram o Evangelho revelado para elas, e agora das pessoas que devem levar essa mensagem à frente. Aquilo que é dito no escuro de Jesus. Muitas coisas, meus irmãos, que o Senhor falou aos apóstolos, elas ficaram encobertas até que eles pudessem entender. Se você já leu os evangelhos e o livro de Atos, você sabe disso. Mais adiante, o Senhor ele vai esclarecendo algumas coisas obscuras e revelando coisas novas. Mas é somente após a sua ressurreição e após o cumprimento da promessa com a vinda do Espírito Santo de Deus que as Escrituras foram, enfim, abertas, essa é a expressão que a Bíblia usa, abertas ao entendimento dos apóstolos. A partir desse momento, eles lembravam, entendiam aquelas coisas que Jesus havia lhes falado e começaram também a compreender o cumprimento das profecias nas coisas que estavam acontecendo. Eles foram, e esse é meu ponto, esses apóstolos, eles foram enviados a pregar, meus irmãos, preste atenção em mim, eles foram enviados a pregar com muito menos do que nós possuímos. Muito menos. Muito, muito menos. Os atos redentores de Deus, eles se cumpriram, todos, restando somente o retorno glorioso de Cristo com a plenitude das bênçãos que nós já desfrutamos hoje de alguma maneira, em alguma medida. Nós temos hoje o registro completo nos dois testamentos, a palavra de Deus nos dois testamentos, em acesso fácil, no nosso idioma. Esse fato, meus irmãos, ele aumenta a nossa responsabilidade. Hoje, o Senhor continua falando no escuro com cada um de nós. O Senhor continua falando no escuro, no secreto do nosso coração. Ele fala enquanto nós passamos pelas noites mais trevosas da doença, da dor, do luto, da ansiedade ou dos complexos. Nas noites trevosas do medo, das tristezas, das angústias ou das aflições da nossa vida. O que nós aprendemos nesses momentos de provação são lições que devem ser proclamadas na claridade do dia. Quem pode negar que é especialmente nesses momentos mais difíceis das nossas vidas que nós melhor ouvimos a voz de Deus e que nós melhor entendemos as maravilhas do reino de Deus? Talvez o melhor intérprete das Escrituras para nós seja a dor. É o melhor pregador. Aquilo que é sussurrado, continua o Senhor dizendo, aquilo que é sussurrado no ouvido. Há muita gente hoje em dia que diz ouvir o Senhor constantemente e audivelmente, mas pelo que elas dizem depois disso, eu não acredito nelas não. Eu acho que é mentira. Mas acredite quando eu digo o seguinte, o Senhor ainda fala conosco. O Senhor, ele sussurra muitas maravilhas, encorajamentos e principalmente exortações. Jesus continua a sussurrar nos ouvidos dos seus servos. O nosso Senhor, ele está sempre falando. Agora note, o nosso Senhor, ele não age no meio do barulho ou da algazarra, mas ele age no silêncio da brisa pacificadora do Espírito Santo de Deus.
Ele fala por meio da leitura em secreto da palavra de Deus, em oração. Nesses momentos ele fala. Há uma piadinha reformada que diz o seguinte: Deus falou comigo no monte. A pessoa, no monte? É no monte de páginas da Bíblia. É lá que ele vai falar com você, meu irmão. É lá que ele continua sussurrando para nós. E aquilo que o nosso Senhor sussurra por meio das suas escrituras sagradas deve ser anunciado a todos. Nós não precisamos de um púlpito como esse, mas o que nós precisamos é da mensagem que deve ser pregada tanto num púlpito, quanto de cima de um telhado, como na fila de um banco, na fila da padaria, na espera de um médico, ou na conversa com seus parentes e principalmente na conversa com seus amigos. Qual é o assunto seu nesses momentos? Lembramos do reino, lembramos que somos embaixadores, lembramos que algo foi revelado, que estava oculto, que algo foi sussurrado e que nós temos a responsabilidade de tornar isso público, ou ficamos com vergonha? Ai, o que vão dizer de mim? Se tememos a perseguição de ficar com vergonha, o que vão dizer de mim? Imagina se alguém ameaçasse dar um tapa na nossa cara, se ameaçasse a nossa vida. Quanto que nós estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho? E de que forma que nós temos feito esse Evangelho, que nós dizemos amar tanto, conhecido? A gloriosa mensagem da salvação, revelada pelo Espírito Santo, ela deve ser anunciada das formas que possa ser plenamente ouvida. Os sussurros que nós ouvimos do Senhor, eles deveriam nos fazer gritar de cima dos telhados: arrependei-vos! O reino de Deus está próximo. Proclamem do alto dos telhados. Esse exagero é bem instrutivo para nós, principalmente num dia sem energia elétrica, que eu tenho que gritar um pouco mais. Eu acho que eu vou deixar sempre sem energia elétrica, porque o silêncio dos irmãos está a coisa mais gostosa do mundo. Meu Deus, ninguém foi nem tomar água, eu não precisei nem avisar. Glória a Deus. Vamos economizar energia elétrica, presbíteros, vamos deixar desligada sempre. Proclamem do alto dos telhados. Os telhados das casas palestinas, meus irmãos, eles eram planos, eles não eram como nós conhecemos os nossos aqui, que eles são inclinados. E eles eram utilizados como um local de conversação e local onde discursos eram proclamados. Por quê? Porque não tinha energia elétrica, não tinha megafone, não tinha alto-falante e facilitava a propagação da voz por cima das multidões. Cabe ao crente declarar abertamente, de cima dos telhados da vida, acima do barulho da rua, segundo um teólogo, a sua mensagem. Esse barulho da rua, meus irmãos, pode ser tanto a antipatia dos ouvintes, quanto as distrações que nos impedem a nós de falar e impedem eles de ouvir. Pregar do alto dos telhados, então, significa que a mensagem do Evangelho ela é pública e deve ser dirigida a todos. Nenhum tipo de perseguição foi capaz de impedir os primeiros discípulos de proclamar em público aquilo que eles aprenderam em secreto. Notemos então que sobre nós está a mesma responsabilidade, continuar pregando de maneira pública, franca e corajosa. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo e Jesus é o único Salvador. Essas palavras elas precisam ser proclamadas sempre. Nós não devemos desanimar pela falta de resultados visíveis na nossa jornada. Não temam. Tenhamos esperança, mesmo quando os nossos esforços, as nossas lágrimas, as nossas palavras parecem ser em vão. Preguemos e continuemos pregando sempre, mesmo que durante a nossa pregação nós estamos vendo os nossos filhos distantes, os nossos cônjuges endurecidos, os nossos pais surdos para o Evangelho e o mundo indo de mal a pior. O Evangelho será um dia compreendido de todos e os filhos de Deus que precisam ver, que precisam ser alcançados, que precisam ouvir, certamente o serão.
Dessa forma, o nosso labor, preocupação e amor serão conhecidos de todos. Naquele glorioso dia nós veremos muitas pessoas que pareciam não dar atenção, que pareciam não ouvir, muitas delas que até rejeitavam. Nós veremos essas pessoas glorificando junto conosco o Salvador. Hoje, o trabalho e o evangelho podem parecer invisíveis, mas um dia, meus irmãos, tudo aparecerá. E se no fim a verdade vai brilhar, a decisão mais sábia que nós podemos tomar hoje é proclamar essa verdade de maneira pública. Irmãos, nós não devemos desanimar com a aparente demora do reino. Um teólogo escreveu o seguinte, e morreu como um mártir esse teólogo. Uma coisa, porém, é certa, e isso é a única coisa que importa para nós hoje, que a volta de Jesus acontecerá em breve e que ela é mais certa do que a nossa própria morte. Em tudo isso, porém, não poderá haver consolo maior para os mensageiros de Jesus do que a certeza de que serão iguais ao seu Senhor no seu sofrimento. Qual mestre, tal discípulo, qual Senhor, tal servo. E se Jesus foi chamado Belzebu, quanto mais serão os servos da sua casa. Mas Jesus estará com eles, e eles serão em tudo iguais a Cristo. Notemos, meus irmãos, que a aparente demora do retorno de Cristo, da vinda plena do reino, nada mais é do que a misericórdia divina sendo manifesta. Primeiro, porque está dando oportunidade àqueles que ainda precisam ouvir. Depois, porque está proporcionando tempo para aqueles que devem proclamar, para que esses que devem proclamar, ou seja, nós, assumamos as nossas responsabilidades. Hoje é tempo de proclamar, é tempo de se arrepender e é tempo de viver. Nós sabemos da vitória final do dono da casa. Atribulados hoje por causa dele, seremos glorificados amanhã com ele. Pois estas aflições, diz Paulo, estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem em nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Não os temais, diz o Senhor. Nós devemos crer nas Escrituras, nas promessas e na plenitude da glória após o grande julgamento. Nós devemos entender que não há, meus irmãos, uma luta entre o bem e o mal, onde cada lado tem uma chance real de vitória. Não há isso. Satanás foi condenado no Éden e foi derrotado e exposto publicamente à vergonha na cruz do Calvário. E essa mensagem, ela precisa ser proclamada de cima dos nossos telhados. A vitória do dono da casa, a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa missão não é agradar aos homens, é proclamar o Evangelho. As injustiças que os homens nos fazem não nos assustam, não devem nos assustar. Não assusta aqueles que esperam ansiosamente o dia da glorificação. Qual o peso do nosso sofrimento quando ele glorifica aquele que é digno de toda honra e de toda glória? Quando nós estivermos atemorizados, cansados e principalmente acomodados, nós devemos reagir lembrando da nossa responsabilidade para com o Senhor. O Evangelho avisa, meus irmãos, de maneira contínua, o crente piedoso, ele será odiado, perseguido e até mesmo agredido por ser discípulo de Jesus. Será que essa tem sido a nossa realidade? Será que nós somos crentes piedosos? Se essa não tem sido a nossa realidade, por que não? Fizemos alguma concessão? Estamos agradando o mundo ao invés de agradar o Senhor? Estamos nos distanciando do caminho, da verdade e, consequentemente, nos distanciando da vida? Temos nos escondido? Temos camuflado a nossa fé? Por que experimentar a tranquilidade num mundo como o mundo nosso, chamado de tenebroso, que a Bíblia diz que jaz no maligno? Para um crente piedoso é no mínimo anormal. É anormal para alguém que não deve pertencer a esse mundo. E justamente por isso deveria ser afligido e odiado por esse mundo. Você que nunca ouviu o Evangelho,
você está ouvindo hoje, você ouviu hoje. O Evangelho é o poder de Deus para perdoar pecadores. Arrependa-se. Como está escrito em Hebreus, e preste atenção nisso, tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. E meus irmãos, o que ele sussurrou através da Escritura, eu estou gritando aqui hoje, e você ouviu o Evangelho hoje, então arrependa-se hoje. E para os demais, oremos como Spurgeon orou: Senhor, que nenhum de nós fale até que tu fales, e depois que nós não nos calemos mais. Que todos os teus discípulos apresentem a ti os ouvidos abertos, e em seguida usa-os em tua causa com as suas línguas tocadas pelas brasas. Ó Senhor Jesus, nosso Rei e Salvador, vemos como foste tratado e nós alegremente encontramos na comunhão dos teus sofrimentos. Dá-nos a graça de nunca diminuirmos em nossa lealdade a ti, custe o que custar. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Nos auxilia, Senhor, a assumirmos a nossa responsabilidade, custe o que ela custar. Que nós não tenhamos medo, Senhor. Que possamos aprender de Ti, que é o nosso Senhor e Mestre. Que possamos Te obedecer, pois Tu és nosso Senhor e Mestre. Que possamos sofrer as provações por causa da proclamação do Teu Evangelho de bom grado, e que possamos com isso nos sentirmos honrados de recebermos o mesmo que Tu recebeu. Tira de nós o comodismo e a timidez, Senhor. Tira de nós as desculpas, tira de nós as nossas debilidades, e que dentro das nossas capacidades, cada um de nós, Senhor, foi agraciado com um talento Teu. Que nós possamos usar cada um o seu talento, a medida do seu talento, para proclamar o Teu doce Evangelho. Senhor, não deixe que nós tenhamos medo. Proclamemos do alto dos telhados da nossa vida aquilo que Tu sussurra para nós no Teu Evangelho, aquilo que Tu revela para nós nos dias de trevas e de dor, nas noites angustiosas. Dá-nos, Senhor, a certeza de que todas as coisas serão por fim conhecidas, a maldade daqueles que perseguem o Teu Evangelho, a lealdade dos Teus servos, e que tudo isso um dia será recompensado. Dá-nos firmeza, Senhor, dá-nos humildade, dá-nos dependência, usa-nos, envia-nos, eis-nos aqui. É o que nós Te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém.